Então, bora completar o nosso quadrinho? Olha só, dentro do tema condição, lembrem que suspende é a condição suspensiva ou resolve, que é a condição resolutiva. Os efeitos do negócio jurídico. Pois bem, seguinte, no termo, eu coloco aqui, ó, suspende o termo inicial, ok? Ou resolve o termo final, os efeitos do negócio jurídico. Os efeitos do negócio jurídico. E o encargo, Cristiano? Ele não suspende e nem resolve a eficácia do negócio. Ok? Não cumprindo o encargo, porque é muito comum perguntar na sua prova, e se não for cumprido o encargo, tá? Não cumprido o encargo, cabe a revogação da liberalidade. Da liberalidade. Então, gente, esse quadrinho vai ajudar muito vocês. Muito mesmo na resolução de uma questão de prova. Que trabalhe aí esse assunto da condição do termo e do encargo, que são elementos acidentais do negócio jurídico. Então, quando a gente fala dos planos do negócio, plano da existência, plano da validade e plano da eficácia, eu estou estudando a escada pontiana. E aí o seguinte, quando a gente fala do plano da existência, veja aí na sua apostila, o negócio jurídico pode existir ainda que inválido. Claro, por exemplo, um negócio jurídico realizado por um absolutamente incapaz, em regra, é um negócio jurídico nulo. Porque, olha só, vamos lá, lembrar, olha aqui, lembra do tema RIA? Ó, RIA, olha só, olha para a tela. O relativamente incapaz é assistido. O relativamente incapaz é assistido. RIA de trás para frente. O absolutamente incapaz, ele é representado. O absolutamente incapaz, ele é representado. Agora, olha de novo para a tela. O relativamente incapaz pratica atos anuláveis. O relativamente incapaz pratica atos anuláveis. Aí, rindo de trás para frente, não dá mais para fazer um macete, mas é o contrário. O absolutamente incapaz pratica atos nulos. Mas se um absolutamente incapaz realizar um negócio jurídico, como eu tenho a presença do agente, ele vai ser um negócio jurídico existente. Ele só não será válido, porque o agente não é um agente capaz. Ele só não será válido, porque o agente não é um agente capaz. Então, aqui há de ser destacada essa situação. É um tema bastante importante para vocês. Aqui nós temos algo bem relevante para ser analisado, em que se fala desse agente, que é um agente capaz. Então, dentro do plano da validade do negócio jurídico, ele pode existir porque tem agente, mas se esse agente for incapaz, o negócio jurídico não será válido. Foi o que eu trouxe aqui na sua apostila de apoio. Olha lá. O negócio jurídico pode existir, ainda que inválido. Pode ser nulo ou anulável. São os elementos da existência, agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. Observação. A ausência de apenas um destes 4 pressupostos é bastante para qualificar o negócio jurídico como inexistente, de modo a não produzir efeitos. Já o plano de validade, doutores e doutoras, futuros membros da Polícia Federal, está aí para você. Constitui sinônimo de adequação ao sistema jurídico. Segundo o artigo 104, para ser válido, o negócio deve ter agente capaz
ilegitimado, em certos casos, que é a legitimação, como a gente falou, aquela aptidão específica no nosso primeiro bloco. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma prescrita ou não defesa em lei. Olha aí, sobre a validade do negócio jurídico, mencionamos os inexistentes e os ineficazes. Os primeiros são os que contêm um grau tão elevado de nulidade, e essa é tão notória que dispensa ação judicial para ser declarado sem efeito. Nunca chegou a ser ato jurídico. Os segundos são atos válidos e produzem efeitos apenas entre as partes, ok? Não produzem efeitos perante terceiros. Quando o ato não produz efeitos em relação a certas pessoas, diz-se que é ineficaz. A ineficácia será relativa. Quando não produz efeitos perante todas as outras pessoas, diz-se que a ineficácia é absoluta. E aí, gente, o seguinte, quando a gente entra na teoria das invalidades, 2 artigos são super relevantes para o estudo da Polícia Federal. O artigo 166 e o artigo 171, 166 e 171. Gente, tem que decorar. 166 e 171. Eu trago aqui para vocês um quadrinho. Deixa eu chegar no quadrinho que eu monto aqui na apostila. Olha aí para vocês. Olha que legal esse quadrinho que eu montei. Entre nulidade absoluta e a nulidade relativa. Lembrando que essa nulidade relativa na sua prova poderá ser chamada de anulabilidade. Tomar uma aguinha aqui. Poderá ser chamada de anulabilidade. Então, percebam, nulidade relativa ou anulabilidade. Então, a gente fazendo uma comparação aqui no caso concreto, a gente chega no caso da nulidade absoluta. O que seria a nulidade absoluta? Atinge o interesse público, decreta-se com fundamento no interesse da coletividade. Já a anulabilidade, ou nulidade relativa, ela atinge o interesse dos particulares. Nulidade absoluta opera-se de pleno direito, ou seja, ela opera ope legis ou ope iuris. Bom, na nulidade relativa, ela não opera de pleno direito, ela opera ope iudices, exige uma decisão judicial. Bom, quem são os legitimados para requerer a nulidade absoluta? Bom, qualquer interessado ou membro do Ministério Público. E são legitimados para requerer a nulidade relativa ou anulabilidade somente os lesados, ou seja, os interessados. Aqui é um ponto importante para a sua prova da Polícia Federal. Diz aqui no nosso tema do quadrinho da nulidade absoluta, tá? Que não admite confirmação. Ele não admite confirmação, ou seja, não pode ser sanada, ok? Mesmo pelo magistrado, mas admite uma conversão. Opa, olha aí, ponto de prova, conversão. Eu peço a vocês, futuros membros da Polícia Federal, que abram comigo agora o seu vade-mecum, o seu código. Eu estou usando esse vade-mecum civil empresarial aqui, da editora Juspodium, o artigo 170 da legislação civil, que diz assim: se, porém, o negócio jurídico nulo contiver requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Olha que ponto extremamente importante para vocês. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. No nosso quadrinho, eu disse que no caso de nulidade absoluta, não admite a confirmação, ou seja, não pode ser sanada, mesmo pelo magistrado, mas se admite a conversão. E essa conversão é a que vem sendo trazida no artigo 170, é a chamada conversão substancial. Repito, a chamada conversão substancial. O que seria a conversão substancial? A busca do aproveitamento máximo do negócio jurídico.
A busca do aproveitamento máximo do negócio jurídico. Esse tema é o tema que nós chamamos de conversão substancial. Por exemplo, nos negócios jurídicos cujo valor, negócios jurídicos que envolvam bens imóveis, negócios jurídicos que envolvam bens imóveis, cujo valor seja superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, cujo valor seja superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, ok? O salário mínimo vigente, olha a atenção aqui, galera, atenção máxima. Tem que ser observada a escritura pública. Esse negócio jurídico ele deve ser realizado por escritura pública, ok? Por escritura pública, ponto final. Ok? Ponto final. Agora, há de ser destacado, há de ser aí mencionado, que se esse negócio jurídico não for feito por escritura pública, segundo o artigo 166, ele será um negócio jurídico nulo. Mas olha o que o artigo 170 diz. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver requisitos de outro, ele contém requisitos de negócio jurídico, que seria, por exemplo, uma promessa de compra e venda. Então, eu busco aproveitar aquele negócio de forma máxima. Transformo aquele negócio jurídico nulo em um negócio jurídico válido. Eu transformo aquela compra e venda nula em uma promessa de compra e venda válida. Transformo aquela compra e venda nula em uma promessa de compra e venda válida. Válida. Ok? Válida. Então, aqui, amigo e amiga que me escutam, a conversão substancial é tema de prova, tá? Então, olha, não se admite a confirmação do negócio jurídico nulo, ou seja, não pode ser sanada mesmo pelo magistrado, mas se admite a chamada conversão. E a conversão aqui é a conversão substancial. Olha, admite a confirmação expressa e tácita. Não será admitida a conversão do negócio jurídico. A tese da nulidade absoluta é aquela que deve ser pronunciada de ofício. Já na anulabilidade ou nulidade relativa, só pode ser arguida pelas partes interessadas. Não se opera antes julgada por sentença. No caso de um negócio jurídico nulo, regra aí do artigo 166 do Código Civil, a sentença declaratória de nulidade produz efeitos ex tunc. Já na anulabilidade, a sentença desconstitutiva produz efeitos ex nunc. Seus efeitos somente ocorrem inter partes e não de forma erga omnes. Quando o negócio jurídico ele é nulo, ele não se sujeita aos prazos prescricionais e decadenciais, pois a ação de declaração de nulidade absoluta ela é imprescritível. É o exemplo que eu cito para vocês, delegados, da simulação. A simulação é um negócio jurídico nulo, está lá no artigo 166. Se é um negócio jurídico nulo, é porque ela não se sujeita à prescrição e ela não se sujeita à decadência. Ela não se sujeita à prescrição e não se sujeita à decadência. Então, aqui eu posso citar como exemplo o caso da simulação do artigo 167. Agora, na nulidade relativa ou anulabilidade, ok? Ou anulabilidade, a via correta é a judicial, em prazos decadenciais de 2 anos, uma regra muito importante para vocês, porque toda vez que a lei dispuser que um negócio jurídico ele é anulável, cito, por exemplo, vou puxar aqui uma setinha. 496 do Código Civil, a venda de ascendente para descendente. A venda de ascendente para descendente. O artigo 496 do Código Civil, a venda de ascendente para descendente. A lei, lá no artigo que fala sobre a compra e venda de ascendente para descendente, diz que o negócio jurídico é anulável. Mas não traz o prazo, doutores, para anulabilidade. Por não trazer o prazo para anulabilidade, e aí se você estiver estudando pelo seu código, você pode até ver uma súmula aí. É a súmula 494 do STF.
é uma súmula que estava de acordo com o Código Civil de 1916, não tendo mais nenhuma aplicabilidade. Ela falava de um prazo vintenário e prescricional para se buscar aí a anulabilidade do negócio jurídico. Só que, toda vez que a lei dispuser, isso é uníssono na doutrina, na lei e na jurisprudência, que um negócio jurídico é anulável e não trouxer prazo para a anulabilidade, e não trouxer o prazo para a anulabilidade, eu irei me valer de 2 anos decadenciais. O prazo será um prazo de 2 anos decadenciais. Lá no sistematizado eu coloco isso aí, bam, pancadão para você, porque eu irei me valer ali de 2 anos decadenciais para buscar a anulabilidade do negócio jurídico. Então, toda vez que a lei dispuser que um negócio jurídico é anulável e não trouxer um prazo para a anulabilidade, irei me valer de 2 anos decadenciais. Ou de 4 anos, como eu trago aqui na nossa tela. A ação anulatória, cuja natureza é desconstitutiva. Esse prazo de 4 anos aqui eu posso dar como exemplo os vícios ou defeitos do negócio jurídico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Vícios ou defeitos do negócio jurídico. Esse é um quadro, gente, esse é um quadro comparativo que eu tirei lá do Direito Civil sistematizado, tá? E lembrando para vocês que a 10ª edição tá saindo agora em agosto de 2018, gente. Bombando, toda linda, toda bonita. Edição campeã de todas, tá? Bom, e aí, gente, falamos de temas calorosos, temas que podem estar na sua prova de delegado da Polícia Federal. E aí eu citei ali para vocês de 4 anos os vícios ou defeitos do negócio jurídico. E aí vamos lembrar o seguinte, que nós temos os vícios de consentimento ou da vontade e os vícios sociais. Como que eles são divididos? Vem comigo para a tela. Olha só. Vícios de consentimento. Vou botar aqui barra vontade. Quais aqui eu irei me valer? Eu tenho o erro, eu tenho o dolo, eu tenho a coação, eu tenho o estado de perigo e tenho a lesão. E eu tenho os vícios sociais, ok? Vou citar aqui para vocês a fraude contra credores e vou colocar um asterisco para o tema simulação. Por quê? Porque aqui tem controvérsia doutrinária. Tá? Controvérsia doutrinária. O tema simulação, há uma parte da doutrina que sustenta que a simulação é ainda um vício social e outra parte doutrinária que diz não, a simulação não se trata mais de vício social. Eu não posso utilizar a simulação mais como um vício social. Ok? Então, é uma discussão de natureza doutrinária aí. Agora, para esses vícios de consentimento, eu vou utilizar aqui o marca-texto, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, que a gente vai estudar um por um, tá? E a fraude contra credores. Então, todos que estão com marca-texto, vou fazer uma bolinha aqui, tá? Tudo bem? Todos que estão com marca-texto, eu vou dizer aqui para vocês que elas são anuláveis. E aí você pode ver o artigo 171 mais o artigo 178, ambos do Código Civil. Então, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e a fraude contra credores, eu tenho um prazo aí, conforme artigo 178 do Código Civil, decadencial de 4 anos. Então, terei um prazo aí, conforme o artigo 178 do Código Civil, decadencial de 4 anos. Agora, muito cuidado mesmo, sabe por quê? Porque para o erro, o dolo, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores, eu tenho o prazo de 4 anos
a ser contabilizado da data da realização do negócio jurídico. Agora, para o assunto coação, olha aí na tela, coação, o prazo de 4 anos decadenciais, ele começa a ser contabilizado da data da cessação da coação. Ele começa a ser contabilizado da data da cessação da coação. Então, muito cuidado com isso, gente. O prazo começa a ser contabilizado da cessação da coação, ok? Cessação da coação. Esse é um tema caloroso, esse é um tema que vale você analisar, que vale você estudar, que é o tema da coação, gente. Tudo bem, galera? Beleza? Show? E o prazo a ser contabilizado da sua cessação. Para todos os outros, por exemplo, na fraude contra credores, você que vai entrar com a ação pauliana, ou também chamada de revocatória, pauliana ou revocatória, pode vir assim na sua prova, que nada mais é do que uma ação anulatória. Você tem que se valer do prazo de 4 anos da data da realização do negócio jurídico. Agora, se for uma coação, 4 anos da data da cessação da coação. Numa prova objetiva, múltipla escolha, certo e errado, verdadeiro e falso, ali você pode cair numa sinuca, né? Aquele sinuca de bico que a galera fala. Por quê? Porque pode ser que seja dito assim para você: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e a fraude contra credores são 4 anos decadenciais para a data da realização da data da realização do negócio jurídico. Falso. Porque ele meteu lá a coação no meio. E a coação tem o prazo de 4 anos, mas não da data da realização do negócio jurídico, e sim da data da cessação da coação. Então, essas dicas, elas são de atenção. Por isso que eu falo, faça muitas questões. Treine, porque o treinamento vai te trazer experiência, vai te trazer tempo de prova, vai te trazer malandragem, né? Você vai ficar mais malandro nas questões, você vai se sentir mais seguro, porque quanto mais você treina, melhor você fica, ok? Treino duro, jogo fácil, galera, é a grande realidade. Então, comecei a falar com vocês do negócio jurídico. Bom, e além disso, eu trago na sua apostila o princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos. A noção é simples, gente. Sempre que possível, ao invés de invalidar o negócio jurídico, deve-se aproveitá-lo. É a regra geral do atual Código Civil. Buscar sempre revisar, conservar, manutenir o negócio jurídico. Porque a resolução, e aí quando eu falo resolução, nós trabalhamos com a extinção. A resolução, a extinção sempre será a última ratio, sempre será a última hipótese. A resolução, a extinção, sempre será a última ratio, sempre será a última hipótese. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, a noção é simples. Sempre que possível, ao revés de invalidar o negócio jurídico, deve-se aproveitá-lo. São importantes institutos que viabilizam a conservação do negócio jurídico. A conversão substancial, olha aí aquele tema que a gente analisou, regra do artigo 170 do Código Civil. A ratificação, que é o saneamento, a convalidação ou a confirmação dos artigos 169 e 72 e a redução do artigo 184. E aí chegamos naquele plano da eficácia da escada de Pontes de Miranda, da escada pontiana, não é verdade? Deixa eu tomar mais um golinho de água aqui, gente. Que é dito: os efeitos do negócio são, em regra, produzidos de logo, a não ser que esteja presente algum fator de eficácia, a exemplo do termo, condição, modo ou encargo, que são elementos acidentais ou acessórios do negócio jurídico e que não estão relacionados com o plano da existência e da validade. Consistem em autolimitações da vontade, da natureza facultativa, que incidem sobre os efeitos do negócio. Eu falo aqui do autocontrato, ou contrato consigo mesmo, é anulável na forma do artigo 117, somente se admite o autocontrato se a lei permitir, ou ainda, se assim autorizar o representante do negócio jurídico, ver a súmula 60 do STJ. E aí entramos nos defeitos do negócio jurídico, que a gente falou: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, a fraude contra credores. E eu trabalho mais um quadrinho aqui com vocês, tá? Que é super importante,
sobre fraude contra credores, fraude à execução e fraude à lei. Vamos lá comparar? Olha aí a fraude contra credores na nossa tela, gente. Caracteriza-se quando o devedor aliena ou onera os seus bens, mas sem que já exista uma ação de cobrança. O devedor ainda não foi cobrado judicialmente pelo credor, porque o crédito nem está vencido. Tal figura gera anulação do negócio. A vítima aqui é o próprio credor e é um instituto do direito privado. Já a fraude à execução, percebam, ocorre quando o devedor, já acionado pelo credor, não precisa que a ação seja de execução, podendo ser uma simples ação de conhecimento. O negócio jurídico, diante de uma fraude à execução, é ineficaz, veja aí, tá? A vítima, nesse caso, será a sociedade, ata tentatória de dignidade da justiça, é um instituto de direito processual, ou seja, de direito público. E a fraude à lei é uma violação de uma norma obrigatória, exige a propositura de ação declaratória de nulidade e o ato, ele é nulo. Tudo bem? Beleza? Trago aí para vocês um desenho também de fraude contra credores e fraude à execução. Esse, inclusive, é um post meu que eu fiz no Instagram para o estudo de vocês, tá? Olha aí, a fraude contra credores. Tema aí do artigo 158 do Código Civil. O devedor tem várias obrigações assumidas perante credores e aliena de forma gratuita ou onerosa os seus bens, visando prejudicar tais credores. Necessária a presença de dois elementos: o concilium fraudis, conluio fraudulento entre o devedor e o adquirente do bem, e o eventus damini, prejuízo ao credor. Necessita aí de propositura de ação pauliana ou revocatória, e você já sabe o prazo, não sabe? São 4 anos decadenciais. Porque o nome dado de pauliana ou revocatória não tira sua natureza, que é de uma ação anulatória, ok? Sentença da ação anulatória tem natureza constitutiva negativa, gerando a anulabilidade do negócio jurídico celebrado. Então percebam vocês aí, amigos, tá? Que é um tema sempre importante para ser analisado. Fraude contra credores, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e a simulação. Como falado, a gente tem aí 3 encontros, a gente está no primeiro encontro nosso hoje e já com muito assunto. Pense e pare. Olha só, caramba, o Cristiano está conseguindo colocar para mim em 3 blocos teóricos, porque o nosso próximo é um bloco de questões, para a gente já começar a ver gabarito, treinamento, banca, ver qual é o perfil. Cara, ele já colocou muita matéria nesse primeiro encontro. Já valeu esse primeiro encontro aqui para mim, já foi muito frutífero, porque eu já vi muita coisa, tô revendo muita coisa que eu estudei e tá sendo muito legal, tá? Tá sendo muito legal. Show de bola, tá? Na sua apostila tem um tema simulação, tudo bem? Que eu coloquei que não é mais considerado no código como vício social. Essa é a minha opinião. Mas como eu falei para vocês, a simulação é um tema controvertido. Não veja sua banca perguntando se é vício social ou se não é vício social. Porque, como falado, é um tema controvertido. A doutrina ela bate cabeça nesse ponto. Lembro, para todos vocês, que a simulação, dentre aqueles vícios todos que eu falei, é o único vício que acarreta nulidade absoluta. E se é um caso de nulidade absoluta, não se sujeita à prescrição e não se sujeita à decadência. A qualquer momento poderá ser proposta a ação. Bom, estamos chegando então a o final de mais um bloco, aqui nosso terceiro bloco, na sua turma intensiva, na sua turma aí bombástica para a Polícia Federal, e é uma turma que você tem 3 encontros comigo para analisar, e agora, no nosso próximo bloco, a gente vai treinar, gente, vai treinar. Então siga comigo, agora, dá uma alongada, tá? Rever aquilo tudo que eu pedi para vocês fazerem como dever de casa, né? Verem aí no Google, no meu blog lá. Antes de passar para esse 4º bloco, toma um cafezinho, bebe uma água, levanta um pouco da cadeira, faz bem você respirar, tá? E foco total, galera, porque a gente vai finalizar nosso encontro de hoje e no próximo encontro a gente vai começar a analisar os vícios ou defeitos do negócio jurídico, para depois falarmos de responsabilidade civil, direito das coisas, que são temas calorosos para o seu certame. Até daqui a pouquinho, nosso 4º e último bloco.